Olá, tudo bem? Eu levei um tempo bastante demorado para pesquisar o assunto desse vídeo, que é a vinda de Cristo, a segunda volta de Cristo. Eu verifiquei que não tinha um capítulo específico no Novo Testamento que desse as informações sobre este assunto completo. Existem textos aqui e ali no Novo Testamento que dão um toque sobre a vinda de Jesus, quando fala, por exemplo, sobre a ressurreição, quando fala sobre o dia de juízo ou julgamento, dia de julgamento, mas não há um texto completo explicando esse assunto. E daí então é que eu observei que esse assunto dá margem a muitas interpretações. E na verdade existem muitas interpretações. Há uma religião que diz que Jesus voltou como rei em outubro de 1914. Outras disseram que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, que foi considerado o dia do grande desapontamento. Houve um grande movimento nos Estados Unidos nesse dia específico, esperando a volta de Jesus, e Jesus não apareceu. Outros dizem que Jesus vem de forma invisível, outros dizem que ele vem como homem novamente. Então, eu levei um tempo parado tentando encontrar uma linha de entendimento sobre esse assunto. E essa é a informação que eu quero passar para você. Vamos analisar, por exemplo, o que Jesus disse quando ele estava aqui, quando ele veio aqui como homem, em Mateus, no capítulo 24, em vários versículos. Nós vamos ver uma sequência de acontecimentos e de informações que Jesus deu, referente a Jerusalém. Há pessoas, por exemplo, que já disseram a mim que hoje em dia vai acontecer, não vai ficar pedra sobre pedra. Ora, isso aí se refere a Jerusalém, quando Jesus estava lá no templo, que viu aquela construção com aquelas pedras fabulosas, enormes. Aí ele disse aos apóstolos: vocês estão vendo isso aí? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então isso foi uma coisa que aconteceu lá, no tempo de Jesus, que não tem nada a ver esse pedra sobre pedra com os dias de hoje, tá certo? E Jerusalém foi destruída no ano 70 pelos romanos. Quando Jesus falou isso, era mais ou menos no ano 33. Então vamos aqui em Mateus 24, no capítulo 7, e depois no versículo 11 e 12. Diz assim, Jesus falando, tá? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. 11 e 12. E se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então você veja que Jesus mostra que nessa sequência que nós vamos ver, primeiro, uma situação de um mundo corrupto, de um mundo cheio de problemas, de um mundo cheio de guerras, de um mundo cheio de acontecimentos no próprio planeta, estranhos, diferentes, destruidores. E fala também sobre o comportamento do ser humano, da falta de amor, da falta de respeito com a vida e assim por diante. Então, isso foi sinais que ele deu de um tempo, de um fim de mundo, no caso do fim de Jerusalém. Em Mateus 24, 14, aí seguindo, ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, um fato que Jesus colocou como dependente da chegada do fim seria a pregação do evangelho do seu reino em todo o mundo. Ora, nós não duvidamos que o evangelho de Jesus hoje é bastante difundido no mundo todo. Vem sendo difundido desde lá,
dos apóstolos, depois que ele morreu, com o apóstolo Paulo e com tantos outros que perderam até as suas vidas de uma forma violenta para espalhar esse evangelho do reino pelo mundo. Então é um fato acontecido e que nós não temos dúvida sobre esse assunto. Ainda aí, depois no versículo 24 e 26, ainda aí no capítulo 24, depois você pode ler esse capítulo de Mateus 24 todo, tá? Eu estou lendo só as partes aqui que nos interessam no momento. Agora no versículo 24 e 26 está escrito da seguinte maneira: surgirão falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Vejam o que eu tenho dito a vocês. Se alguém disser, ele está no deserto, não saia. Ou então está no interior da casa, não acredite. Então, na sequência desses fatos aí de Jerusalém, Jesus mostra um tempo de separação de pessoas que acreditariam e de pessoas que não deveriam acreditar. Pessoas que acreditariam em falsos profetas e pessoas que deveriam estar alertas para esses sinais, para não ir atrás de ensinamentos falsos, enganadores. Bom, a atitude do mundo perante isso, perante a pregação do Evangelho, perante todas essas coisas que Jesus ensinou que deveria fazer. Qual a atitude do mundo ali em Jerusalém que nós estamos tratando? Está aí no versículo 37 e 38, seguindo o capítulo 24. Diz assim, olha só esse ponto, 37 a 38. Jesus falando: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca. Ora, então a atitude do mundo perante os avisos que Jesus deu, os sinais que ele deu, era de não se importar. O mundo estaria aí, como nos dias de Noé, seria também na destruição de Jerusalém. Ninguém estava se incomodando. Estava se incomodando era com outras coisas, né, que consideravam mais importantes. Bom, aí no versículo 31 a 35, ele diz da seguinte forma, no capítulo 25 agora, tá? 31 a 35. Veja, agora ele fala sobre a vinda dele. Novamente ele fala nesse assunto. 31 a 35. Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas do cabrito. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então, no versículo 31, Jesus disse que quando ele estivesse sentado no trono, quando ele fosse colocado como rei nos céus à direita de Deus, ele então efetuaria um julgamento do mundo, separando ovelhas de cabrito, separando o joio do trigo. E no versículo 35 finaliza a sequência dizendo que aqueles que tivessem à sua direita entraria no seu reino. Ora, então nós temos aí uma sequência de um mundo corrupto, um mundo violento, um mundo problemático, um mundo que não respeita. Sinais acontecendo. Aparecimento de um líder que avisa as pessoas do que vai acontecer. Um tempo de julgamento, quer dizer, de separação. Depois mostra a atitude do mundo diante dessas coisas e por fim vem um fim de mundo, mas vem também depois uma mudança
vem uma coisa melhor. E assim foi, na realidade, no tempo do dilúvio, que Jesus explicou aí. No tempo de dilúvio, depois que Noé entrou na arca, que aconteceu tudo aquilo que nós já sabemos, começou um novo mundo, uma nova terra, diferente daquela que Noé havia deixado e havia conhecido. Sodoma e Gomorra, do mesmo jeito, né? Depois que Ló passou por todas essas etapas que nós vimos aí, Ló saiu de Sodoma e Gomorra, que foi destruída, e Ló foi para um lugar melhor do que aquele. Aí no caso de Jerusalém, em todos esses textos que nós lemos, também toda essa sequência de acontecimentos, e os judeus que se livraram da destruição de Jerusalém foram viver em outras partes do mundo, mas livraram a sua vida e não foram levados presos para Roma como escravos. E assim é, então, que eu descobri que existe esse, vamos chamar assim, de padrão, existe essa fórmula que podemos tomar como base para entender a vinda de Jesus. Agora, se nós podemos também ler, além de Mateus 24, Pedro também coloca essas coisas. Eu falei aqui de Sodoma e Gomorra e tal, mas vamos ver na Bíblia e não somente no que eu estou falando. É 2 de Pedro, capítulo 2. O apóstolo Pedro fala sobre isso, versículos 5, 6 e 7. Primeiro, depois eu vou ler mais um pedaço. Capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, Pedro escreveu o seguinte: Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, com as 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo da impiedade. Reduziu a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra e ordenou a destruição completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver de forma ímpia. E livrou a Ló daquele procedimento libertino e daqueles insubordinados. Capítulo 3, ainda nessa carta de 2 de Pedro, versículo 8 a 13, Pedro diz assim: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por que ele está falando isso? Vamos ver aqui, a partir do versículo 3, capítulo 3, versículo 3, para chegar nesse 8. Tendo em conta que nos últimos dias virão zombadores andando segundo as suas paixões, e dizendo: onde é que está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais morreram, todas as coisas continuam como desde o princípio da criação. Mas eles esquecem que houve céus, bem como terra, que surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Estou falando do dilúvio. E pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Aí agora ele aplica isso ao tempo dele. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado ou reservado para fogo, estando reservado para o dia do juízo ou do julgamento e a destruição dos homens ímpios. Aí ele fala dia do juízo ou dia do julgamento. Aí no 8 ele diz: mas tem uma coisa, não esqueçam que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ou seja, o que Pedro está querendo dizer aí é que esse dia de juízo, esse dia de julgamento, não é um dia só, é um período de tempo. Ele diz aí que um dia para Deus é como 1000 anos. E depois ele diz mais adiante que Deus tem paciência, às vezes espera mais de 1000 anos, porque não quer que todo mundo pereça, quer que a maior parte das pessoas se salvem. Então vamos ver agora a vinda de Jesus agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, seguindo aquele padrão, aquela fórmula que nós já vimos lá na Bíblia.
Primeiro, a existência de um mundo violento e corrupto. Alguém tem dúvida que nós estamos vivendo num mundo violento e corrupto? Alguém tem dúvida que nós estamos, como eu costumo dizer, vivendo num mundo mergulhado na mentira, na falta de respeito, um mundo em que continua havendo injustiça? Acho que não precisa provar que nós estamos vivendo nesse mundo, e não é de agora. Eu costumo conversar com uma pessoa que eu amo muito e que sempre diz: o mundo sempre teve assim. É verdade. E essa pessoa diz: mas depois de Jesus não melhorou nada. Eu digo: é verdade, piorou. Então, não há dúvida que nós estamos vivendo desde há 2000 anos, pelo menos, esse mundo que cada vez mais vem piorando. E a natureza vem dando respostas à falta de respeito que nós temos com a natureza. Vulcão todo dia, terremoto, isso e aquilo, e no Brasil até tempestade de poeira, de areia, coisa que só se via acontecer lá nos desertos, lá do Oriente Médio. Segundo passo, o aparecimento de um líder para avisar as pessoas. Todo mundo sabe que Jesus veio exatamente para isso aí. Então, essa segunda etapa, que é o aviso dos sinais para que a humanidade entenda em que situação está vivendo, começou com Jesus, começou com os apóstolos. E está até hoje, né, esse papel sendo desempenhado pelas pessoas que pregam o Evangelho, que avisam as pessoas das coisas que o Evangelho fala. O terceiro passo é o julgamento. É o dia de juízo, é o dia da separação. Porque julgamento é isso, é separar quem está inocente e separar quem está absolvido e separar quem está condenado. Agora precisamos saber, esse julgamento, aí é que é importante para indicar a vinda de Jesus. Esse julgamento já começou ou vai começar? Ou quando é que seria que a Bíblia fala? Bom, nós já lemos aqui Mateus 25, 31 a 33, eu vou voltar um pouquinho lá para a gente prestar atenção, Mateus 25, 31 principalmente, para responder esse quando. Mateus 25, 31, que já lemos aqui. Veja só, preste atenção, né? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, quer dizer, que já estiver sentado num trono como majestade. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas e separadas, que nós já lemos. Então, o julgamento, ou essa separação, esse dia de juízo, ele começa quando Jesus já está sentado no trono para julgar. Já está sentado no trono. Ele não vem para sentar no trono, ele já está sentado no trono, conforme ele mesmo disse aí nesse texto. Esse entendimento também foi reconhecido pelos apóstolos. Por exemplo, Pedro. Agora eu vou passar para outra Bíblia, vou agora ler a Bíblia da CNBB. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, Pedro reconheceu isso. Isso o quê? Vamos ver. Versículo 22. Ele diz assim: Jesus, que subiu ao céu, está, não é estará, está à direita de Deus, e a quem estão submissos os anjos, as dominações e as potestades. Então, o apóstolo Pedro, quando escreveu isso aí por volta do ano 62, por aí, Pedro reconheceu que Jesus já estava no trono, já estava colocado por Deus sentado à sua direita, portanto ele já estava julgando. Isso em combinação com aquilo que nós lemos agora em Mateus 25. Paulo também, lá na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 20 e 21, Efésios 1, 20 e 21, Paulo escreveu assim: esta força Deus exerceu no Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus,
acima de todo principado, potestade, fortaleza ou qualquer outro título que se possa nomear, não só nesse mundo, mas em qualquer outro. Deus pôs tudo debaixo, Deus pôs né, no passado, tudo debaixo dos seus pés e constituiu Jesus acima de tudo como cabeça da igreja. Então, Paulo reconhece aí também que Jesus, na época dele, Paulo já estava, né, entronizado e sentado à direita de Deus, portanto, dentro de um período de julgamento. E, finalmente, vamos ver 1 de Pedro novamente, 4,17, em que Pedro aí é bem enfático. 1 de Pedro 4,17. Veja bem, veja o que é que Pedro diz, né? Pois chegou o tempo do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. Ora, se começa por nós, qual será o fim dos que se recusam a crer no Evangelho de Deus? Notou? Pedro disse que já estava no tempo do julgamento. E ele, como apóstolo, estava advertindo aqueles a quem ele escreveu a carta que tivesse cuidado com o seu comportamento, porque o julgamento já estava acontecendo. Então, naquela forma, naquela sequência de coisas que nós estamos tratando, o julgamento ou a separação das pessoas em ovelhas e cabritos já está acontecendo. Nós estamos dentro do dia, que não é de 24 horas, do dia de juízo. Então, eu entendo assim, que as pessoas que estão esperando Jesus vir sentado no trono para julgar, eu acho que essas pessoas estão com o entendimento errado já de 2000 anos. Estão atrasadas 2000 anos no seu entendimento. Porque os apóstolos consideravam lá há 2000 anos atrás que Jesus já estava no seu trono e já estava julgando. Inclusive julgando a própria casa de Deus, que era a igreja espiritual da qual eles faziam parte. Existe um texto que a gente entender sobre essa vida de Jesus, que é Mateus 18, 20, um texto muito conhecido, acho que eu vou ler só para a gente entender melhor. Mateus 18, 20, Jesus disse assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Meus amigos e minhas amigas, quando se fala da vinda ou da volta de Jesus, o Evangelho, o Novo Testamento que foi escrito em grego, a palavra grega que é usada aí é a palavra parousia. E essa palavra parousia significa presença. Não significa necessariamente vir de um lugar para outro lugar, de um lugar para outro. Todas as pessoas que eu pergunto sobre esse texto que nós lemos aí, que Jesus falou quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome, ele estaria no meio. Eu pergunto às pessoas, Jesus está ali mesmo presente como pessoa? Todas as pessoas me dizem não. Jesus não desceu do céu e não está ali presente fisicamente ou em corpo espiritual entre aqueles 2 ou 3 que estão ali reunidos. Jesus está presente espiritualmente. Todo mundo entende que é assim. Pois a vida de Jesus, ou a presença de Jesus, também é espiritual. Ele não vai se deslocar de um lugar para outro, pelo que eu entendi no meu estudo. Ele não vai aparecer aqui como homem, porque está numa situação muito mais gloriosa do que estava antes de vir para a terra. E Paulo escreveu que Jesus, quando veio do céu para a terra, ele se humilhou nessa situação. Como é que ele vai se humilhar novamente? Então eu não entendi dessa forma. Eu entendi como está aí nesse texto que nós lemos. E nessa sequência de eventos que nós vimos, né, do julgamento, da separação que Jesus faz sentado no seu trono, ele faz de uma forma espiritual. É assim como ele está, como se estivesse reunido no meio de 2 ou 3, da mesma forma. A palavra que é usada é a mesma, é o grego, parousia. Então, a vida de Jesus já veio? Já. Veio quando?
depois que ele foi ressuscitado dentre os mortos, subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus, recebeu o poder, que é simbolizado pelo trono, recebeu o poder para reinar e para julgar o mundo. Ali começou então a vinda de Jesus para julgar o mundo. Então essa parte do julgamento é muito importante, foi muito importante para mim, para entender essa questão da vinda de Jesus. Agora falta o seguinte, falta o fim do mundo e o que é que acontece depois. No vídeo passado nós falamos sobre o fim de um mundo. E quem quiser poderá ver com mais detalhe esse vídeo, mas eu digo assim, o fim de um mundo vai acontecer? Vai. Porque não havia lógica pelo Evangelho de separar, fazer um julgamento e depois não aplicar a sentença. Nenhum juiz faz julgamento para depois não dar uma sentença. E aqui é a mesma coisa. Então haverá um fim do mundo? Sim. Quando? Ninguém sabe. O importante não é saber quando. O importante é estar sempre pronto, sempre preparado. E porque eu costumo dizer também que religião nenhuma vai salvar ninguém. Nada, ninguém vai salvar ninguém, nem religião vai salvar ninguém. O que vai salvar é o coração de cada um. Paulo escreveu isso, por exemplo, em vários lugares. O julgamento se faz a separação é o que está no coração de cada pessoa, no íntimo de cada pessoa. Então cada pessoa por si mesmo até já se separa. Né? Tem pessoas que eu conheço que já não conseguem mais se identificar com esse mundo. Tem a maior dificuldade de viver no mundo do jeito que é. Quando eu falo mundo, eu não estou falando do planeta Terra. Eu estou falando da humanidade de uma forma geral. É claro que tem pessoas boas, tem pessoas maravilhosas. São aquelas com quem a gente se identifica do nosso coração. Então, haverá um fim de mundo? Sim, haverá um fim de mundo. Agora, e depois? O que é que acontece? Aí, nós temos que ler, para concluir, 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 13. 2 de Pedro 3,13. Aquele texto que nós já lemos, e nós vamos ler só o finalzinho dele. 2 de Pedro 3,13. Ele diz assim: falando sobre dilúvio, né? Vou ler desde aquele texto que nós lemos, quando ele fala o dia do Senhor não demora como alguns pensam, é que Deus tendo paciência e tal. Aí no 13 ele diz assim: o que esperamos, Pedro falando, né, em nome dos cristãos, o que é que espera? O que é que vem depois do fim do mundo? Aí Pedro diz: o que esperamos, de acordo com a promessa dele, são novos céus e uma nova terra, dos quais habitará a justiça. Então, após esse fim de mundo, depois de passar por todo esse processo que nós verificamos hoje, a esperança a partir dos apóstolos é de novos céus e uma nova terra. Novos céus para aquele que tem o privilégio de ir para os céus, e uma nova terra para aqueles que terão o privilégio de viver na terra, porque o projeto de Deus, que foi interrompido lá no passado, né, terá que retornar. O mundo não pode continuar do mesmo jeito. Tem que haver uma mudança. Assim como houve mudança lá no dilúvio, depois de Jerusalém, depois de Sodoma e Gomorra, hoje numa escala muito maior, numa escala mundial, e é por isso que o apóstolo compara com o dilúvio, e Jesus também compara com o dilúvio, porque o acontecimento que nós estamos esperando, né, aqui para o futuro, é um acontecimento em escala global. Por isso que ele compara muito com o dilúvio. Então, depois disso, novos céus e uma nova terra. Eu agradeço a vocês pela compreensão. Se quiserem discutir mais o assunto, pudermos acrescentar ou consertar alguma coisa que foi dita, aí um celular do WhatsApp, e podem se sentir à vontade que nós podemos discutir mais sobre esse assunto, que é um assunto que já está muito
assim, colocado na cabeça das pessoas e que elas acham muito difícil entender ou acreditar de forma diferente. Não que eu esteja totalmente com a verdade, eu não sou dono da verdade, pode ser que depois desse vídeo até eu entenda outras coisas, mas o que eu entendi todo esse tempo foi isso que eu transmiti para vocês. Então, muito obrigado pela atenção. Shalom.